Nós vivemos numa era secular, onde o que existe é esse mundo aqui e acabou. O pessoal tem essa ideia e, inevitavelmente, isso acaba contaminando a nossa visão como igreja, infelizmente. Eu percebo que muitas vezes, no empreendimento missionário, a gente fala do contribuir com muito vigor. A gente fala do ir com romantismo, assim, você tem que pregar o evangelho e tal. E o orar é aquele negócio que você não pode fazer nada, ore. A última opção, é um negócio assim que é para cumprir o protocolo, tem que orar, né? Não podemos esquecer da oração. E o senhor começou falando sobre esse ponto, da oração. E eu gostaria de saber como é que nós poderíamos realmente, como igreja... Nós estamos falando aqui, não é um podcast que visa... É o podcast que visa a igreja. Então, comunicando com a igreja, não só a de Morada Nova, como é que a gente pode colocar a oração no devido lugar? Qual é a importância da oração? Qual é a diferença do empreendimento missionário de uma igreja que ora para o empreendimento missionário de uma igreja que só trata a oração como o terceiro protocolo básico no empreendimento missionário? Muito massa essa pergunta. Eu vou ter que voltar e começar de uma história de mim mesmo, na minha vida. Há 11 anos, eu estava me recuperando de uma cirurgia, de uma das minhas cirurgias, né, dos meus ombros. E eu fiquei 90 dias afastado pelo INSS, trabalhava na Universidade de Fortaleza na época. E eu assisti, cara, um vídeo tão pequeno, eu gosto de até apelidar como uma vinheta, do Paul Washer. O ano era 2013 e o vídeo tinha 6, 7 minutos. Eu assisti uma vez na minha vida, espero nunca mais ver esse vídeo, de tão marcante e retumbante e definitivo que foi esse vídeo na minha vida. O Paul Washer, ele falava assim: jovem, você sabe por que você prega e nada acontece? Aí parecia aqueles comerciais, né? Aí opa, capturou a atenção. Né? Eu já estava há 4 anos trabalhando com presidiários e eu não vi frutos do meu trabalho. Inclusive, dos 5 anos que eu trabalhei com presidiário, eu só vi uma pessoa mudando de vida e 10 anos depois, essa pessoa não perseverou na fé. Então, esse era o cara que ele estava falando: sou eu. Jovem, por que você prega e nada acontece? E eu, opa, sou eu. E ele responde no vídeo: porque você não tem poder. E esse termo é um termo muito estranho, porque eu sempre fui de um viés mais tradicional de igreja, e essa é uma palavra que a gente não usa muito, né? No nosso meio, a nossa cultura não abarca. É até estranho ouvir, mas de quem estava falando, eu sabia que não era exatamente aquilo que eu poderia pensar, né? Como um ruído de informação. O Paul está falando que poder é esse? Ele falou: e você não tem poder porque você não ora. Aquilo falou muito comigo, cara. Falou muito comigo. Eu e a minha esposa em Fortaleza, a gente tinha uma vida maluca, porque a gente tinha que acordar muito cedo, ir pro trabalho. Então, em Fortaleza, qualquer ônibus que você pega é 1 hora de viagem, né? E aí a gente trabalhando de manhã o dia inteiro, fazendo faculdade à noite, e estudando à noite, e tendo uma vida maluca para se ver 10h30 da noite e dormir meia-noite e acordar muito cedo. Nesse sentido, a gente não tinha tempo. E eu fiquei pensando sobre isso, mas eu não estava trabalhando, estava de licença do trabalho. E eu fiquei: meu Deus, realmente eu não tenho tempo para orar. As minhas leituras bíblicas eu fazia pelo celular, no ônibus. Então eu lia muito a Bíblia, mas eu lia no ônibus, em pé, lotado, naquela lotação, eu lia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos durante a viagem. E eu orava, sim, eu orava, mas eu não tinha um tempo para falar com Deus. E eu fui aprendendo que se eu quisesse ser profundo, constante e maduro na oração, eu precisava de um lugar para orar, de um motivo para orar, né? E um tempo para orar. Um lugar, um tempo e um motivo. E se eu não tenho um lugar, um tempo e um motivo, eu vou orar, mas eu não vou avançar na constância, na profundidade e na maturidade da oração. E aquilo ficou com uma goteira pingando na minha cabeça, aquilo me incomodando. E então eu volto para o trabalho e decido começar uma vida de oração. Então eu acordo bem mais cedo do que o normal, isso aí na faixa das 5 horas da manhã, exatamente por causa do trajeto logístico, né? De casa para o trabalho na época. E aí eu tive que cronometrar, que é para eu não perder o horário. Aí eu começo a orar
E eu oro tudo que eu tinha para orar. E quando eu vou olhar para o relógio, 5 minutos de oração. Aquilo foi terrível para mim. Entender, assim, eu que já estava estudando teologia, já pregando há 4 anos, entender que a minha vida de oração se resumia a, no máximo, espremido 5 minutos de assunto com Deus. Fiquei frustrado, mas voltei no outro dia para tentar, e mais uma vez cronometrando para não perder o meu ônibus e não chegar atrasado no trabalho. E aquilo foi aumentando para 7 minutos. Até que quando chegou em 15 minutos, até um tabu falar de tempo, né? Porque ninguém pode falar de quantidade na oração, que senão soa farisaísmo, né? O importante é só qualidade. Não, é importante os dois, cara. Jesus fala para os discípulos que dormiam, né? Naquela noite da paixão, vocês não puderam vigiar 1 hora sequer. Ele fala tempo, né? Uhum. Ele traz o fator quantidade aí. E aí quando eu cheguei em 15 minutos eu falei, mano, não sei, não tem como orar mais do que isso. E a gente vai descobrindo as coisas que a gente sabe aqui, mas não sabe no coração, né? É que a oração é mais do que pedir por necessidades próprias, individuais. Pode pedir não é errado, claro, peça, mas a faceta da gratidão, a faceta da intercessão. Então quando eu comecei a orar mais pela minha igreja, orar mais pela situação de fé no país, quando eu comecei a agradecer mais, quando eu comecei a aprender a suplicar com lágrimas ao Senhor, quando eu aprendi a insistir por motivos, cara, isso triplicou o tempo. Então eu tinha um tempo limite, eu só podia chegar a 45, 47, se eu passasse disso eu perder o ônibus. E assim foi na minha vida. Quando eu chego, e a maior parte das minhas orações era, Senhor, abre uma vaguinha para mim aí. Me deixa eu servir na tua obra, porque todos que estavam perto de mim eram melhores do que eu, a nível de conhecimento, talvez em nível de competência também. Então, na minha sala, no seminário, todo mundo lia inglês, eu nunca aprendi a ler inglês, por exemplo. Uhum. Então, todo mundo sabia falar e eu, às vezes, tinha muita dificuldade. Então, eu falava, Deus, o Senhor tem gente muito melhor do que eu. Se eu não aprendi inglês, grego e hebraico, né? Pelo amor de Deus, eu nem fiz essas cadeiras no seminário. Eu nem sei, cara. Então, qualquer coisa de grego eu não sei. Piorou. Não sei nada. Sei 0. Sei que é alfa, beta, gama, mas é porque a matemática me ensinou, não? Então, foi mais ou menos por aí. Eu orava ao Senhor por oportunidade e quando eu chego em Sobral, eu vejo pessoas orando de uma forma que eu não tinha conhecido ainda na minha vida. Em uma intensidade que eu não, que para mim era coisa de livro, coisa distante, né? E eu conheci em Sobral uma coisa que quebrou também paradigmas meus. A oração do pessoal lá é quente, né? Homens, né? Homens de oração. Eu não conhecia isso. Sim. Eu conhecia irmãs mais velhas, idosas de oração, mas homens de oração, homens marcados por oração. Então, de cara eu conheci 4. De cara eu conheci 4. Homens que oravam num nível absurdo. E 2 já foram promovidos, estão com o Senhor, 2 ainda estão aqui. Então eu conheci isso, a vida da oração. O que é que tem sido feito lá, nesses últimos tempos, que faz a gente experimentar, pensar e errar menos, por consequência acertar mais? A gente tem percebido que a igreja inevitavelmente ela vai orar. Qualquer igreja verdadeiramente igreja, que obviamente que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela vai orar. Mas se a gente puder mensurar em aquela criança que aprende a sentar, engatinhar, andar, correr, né? A gente começou a perceber que a gente podia engatinhar. A gente tinha uma vida de oração, mas a gente podia engatinhar. A oração era feita por algumas pessoas, mas se a igreja estava crescendo, isso precisava se tornar uma cultura, dos jovens, inclusive. Então, a gente começou a investir nisso. Então, temos um culto de oração na semana. No sábado, tem gente orando no prédio da igreja às 6 horas da manhã. Nós vamos ter, antes do culto, nosso culto em Sobral às 18 horas. Então, às 17, 16h30, já tem gente no prédio fazendo oração, intercessão, pedindo por santidade, pela palavra, pelo impacto, pela cidade, pelo pastor, pela pregação. E a gente tem, uma vez por mês, uma vigília de oração,
E geralmente é a molecada, os jovens que vão participar disso. A gente começa 9 horas e termina 2, 3 horas da manhã. Oração, cara, por missões, oração. E toda vez que a gente vai decidir algo ou pensar em algum projeto missionário, a ideia é que a gente passe um tempo orando como igreja, e eu vou desafiar jejum também. Então vai ter pessoas orando, fazendo jejum e passando muito tempo clamando por aquilo, até que quando a gente faz, cara, incrível. Dá certo, mano. Dá certo, porque o povo tá lá humilhado, pedindo, Senhor, o que é que a gente... Sabe, como dependente. A gente sabe que a gente pode melhorar quanto a isso. A gente pode... Me lembro de um livro que o Hernandes Dias Lopes escreveu, que era parte de um trabalho acadêmico que ele fez, né? Sobre os fatores que levaram a igreja da Coreia do Sul a crescer. E nesse livro é um tratado sobre pregação expositiva. Ele coloca a pregação expositiva como um dos fatores de crescimento, os fatores determinantes do crescimento da igreja da Coreia do Sul. Só que ele fala, cara, que a igreja que ele pesquisou, o pessoal estava com o prédio da igreja aberto todos os dias, e o povo todos os dias, antes do trabalho, tinha uma cultura de orar de 30 a 1 hora por dia. Isso, os membros, de uma forma generalizada, né? Todos os dias. Então, antes do trabalho, meia hora, 1 hora, orando, isso se transforma em cultura e o impacto é maior. Então, eu percebi o que é o poder. Então, quando eu chego em Sobral, acontece uma coisa absurda. Me lembro que o Ricardo Agreste fala que o pastor local, o pregador local, é o pregador do ordinário. E o pregador itinerante, o pastor de fora, o pastor visitante, é o pregador do extraordinário. O miserável do pastor prega, se esmera, e os irmãos, amém. Aí vem um pregador de fora, meu Deus, eu nunca ouvi isso na vida. Jesus é amor, uau, nunca ouvi isso, né? Porque o pregador de fora fala. E aí... O Ricardo Agreste comenta sobre isso. E eu, por muito tempo, fui o pregador itinerário, né? O pregador visitante. Passar aqui, passar ali e pregar. E aí eu vou para a nossa igreja e eu fico nessa expectativa de ser o pregador do ordinário. Meu amigo, vocês acreditem se vocês quiserem. Estou há 8 anos sendo pregador do extraordinário. Em que sentido? De pregar e toda semana ter alguém para comentar, para agradecer e dizer que foi marcado por alguma coisa. O que é isso? É o povo orando, cara. Então, eu senti o poder da pregação, por exemplo, como um tsunami. A tsunami não é uma onda que vem assim. É uma maré que se enche rapidamente assim. Então, o efeito na vida das pessoas não era um efeito da noite. Eu me arrupiei, eu chorei. Né? Não era arrepio. Né? Era o pós, de 10 dias, de 5 dias, e as pessoas mudando e conversando. Não era simplesmente dizer, pastor, a sua mensagem. Não era nem isso. Era ver a mudança e ir rápido com pessoas mais velhas. Cara, o que é isso? É o que o Paul Washer falou. Você prega e nada acontece porque você não tem poder. E eu comecei a ver que... Vou atingir vocês agora, se preparem. Que muito do que acontece no Brasil de 2008 para cá pode ser malabarismo teológico. Vou xingar mesmo aqui, estou xingando. Pode ser até malabarismo teológico. Por que nada mudou de 2008 para cá? Por que o boom da teologia saudável, dos livros, das editoras, dos eventos teológicos explodiram? E por que o Brasil não mudou? Por que a gente não teve uma explosão de plantação de igreja, uma explosão de pregadores, uma explosão musical? Por que nada aconteceu? Porque hoje nós somos um povo que gosta de ver o espetáculo da pregação, o espetáculo da retórica, mas a gente não crê na palavra. A gente crê no pregador. Então, não é o pregador X, então não vou não. E às vezes o pregador Y é agressivo e você nem pega a agressividade desse pregador como algo para você. Você fica só assim, aí é doido, né? Nossa. Aí, virou entretenimento. A pregação virou meramente entretenimento. O conhecimento teológico virou meramente entretenimento e não muda por quê? Porque o ouvinte não recebe a palavra e a pregação com fé, com o coração que ora. Então, vai levantar um bocado de evento teológico, a editora vai vender um bocado de livro bom e a cara do Brasil não vai mudar porque a gente não está exercitando a nossa vida na oração. A gente não está ganhando fé. E num povo que tem pouca fé ou num povo que não tem fé, poucos milagres acontecem. Já dizia Jesus para Nazaré. Então, quando chega lá o povo simplesinho, que está lá ouvindo um pastor maluco pregando, mas o pessoal está orando, está clamando, está buscando. Cara, Deus vai fazer algo grandioso. Eu costumo pensar que, atualmente, nós não
precisamos de melhores pregadores. Nós precisamos de melhores homens. Bons pregadores sempre vão ser uma dádiva de Deus. Mas a igreja não sobrevive nem avança por causa dos melhores pregadores. Avança por um povo que crê na palavra. E que ora. Um povo que ora. Entendeu? Então, quanto à oração, a gente tem se esforçado, mas a gente é consciente de que dentro dessa escadaria da oração, a gente ainda está nos primeiros degraus. Nós precisamos melhorar muito o setor de ministério ou o setor de culto, na maioria das igrejas, é sempre pífio. Se passar de uma dúzia, é um avivamento já, né? Então, um povo que não sabe, um povo que não se junta, oração entre jovens é até motivo de vergonha alheia, né? Então, a gente come pizza, a gente enche o bucho de açaí, a gente conversa sobre filmes, sobre séries, sobre qualquer coisa. Mas se a gente vai, jovens, um para casa do outro, a gente faz um clamor, isso é totalmente destoante, cara. Totalmente destoante. Mas isso está acontecendo lá. Isso não é uma vergonha de poder chegar e orar junto. Uma visita que a gente fazer e orar junto, e na brincadeira a gente orar junto, não é vergonha. E a gente vê Deus fazendo. A gente vê Deus trabalhando de uma forma... E sabe, aquela expectativa... Não sei se vocês lembram de uma música antiga chamada Ventos do Avivamento. Vocês lembram dessa música? É assim... O muito que nós temos visto não passam de gotas. Soa arrogante essa música, mas não é. A ideia é muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que queres e podes fazer. E aí o refrão é: faz chover, Senhor, ventos, águas que reguem a terra, que façam molhar a semente de um tempo de um avivamento. Né? Essa é uma música que eu aprendi quando era muito criança e parece que ela, sem querer querendo, às vezes inaudivelmente se torna parte da trilha sonora que eu quero trilhar, né? Deus tem feito muito. Deus tem feito muito. Nós somos gratos por isso. Mas, cara, Ele pode fazer muito mais. Sim. E Ele não faz o que a gente não pede. Ele não faz o que a gente não crê. Ele não faz porque a gente não está esperando. E a gente se acostumou com um pouco. Com um banal. Então, a oração, cara, é uma coisa que realmente... Inclusive, americano gosta de pesquisa, né? Americano tem um percentual. Tudo que americano vai escrever tem um percentual, né? Eu vi uma pesquisa do Ed Stetzer, que é um grande missiólogo dos Estados Unidos, pesquisador, né? Ele fala que quando você tem igrejas que gastam muito tempo orando por uma determinada plantação, os níveis de eficácia dessa plantação são altíssimos. O McPeer, ele vai falar que a igreja do Tim Keller, finado Tim Keller, né, saudoso Tim Keller, que é a igreja presbiteriana do Redentor, em Manhattan, eles disseram que conseguiram 500 igrejas nos Estados Unidos para orar pelo projeto de plantação da Redeemer Presbyterian Church. Gostou do meu inglês, cara? Top. Excelente. Excelente, top. Então, 500 igrejas. Cara, isso é muito sério. A gente está com uma equipe de plantação de igrejas agora, da nossa igreja, no bairro de Fátima, em Fortaleza, e a gente tem passado por algumas igrejas para pedir oração. Não é um projeto que demanda recursos financeiros. A gente fez um projeto barato e sustentável. Já é sustentável o projeto. Então a gente está passando para as igrejas para quê? Oração. A gente com a Igreja Bíblica de Morada Nova. Vou trazê-los aqui. Orando por esse projeto. Viu? Quero trazê-los aqui. Quero, né? Tem o poder de trazer, não. É vocês que autorizam. Portas abertas. Para apresentar o projeto e termos parceiros de oração. A gente tem acreditado nisso, cara, e vivido isso, né? Porque quem é que não sabe que oração é importante? Mas é diferente de viver isso, né? Saber, né? E falar com a boca. Estamos surfando nessa onda aí, cara. Não, tá muito bom, legal, tá bom. muito legal. Isso é agrega muito, sabe? Porque cada dia mais a oração tem perdido a ênfase nessa cultura que, de fato, idolatra, entre aspas, a intelectualidade do púlpito ou o artifício oratório, né? Uhum. É difícil. Você dizer, aquela mulher é uma mulher de oração, é só meio que... Eu quero conhecer jovens de oração, entendeu? Eu já conheci homens. Tô começando a conhecer jovens de oração, mas eu quero conhecer espalhado, bicho. Essa irmãzinha de oração, pastor. Eu sempre conheço. Fichinho já. Agora eu quero assim, tem um jovem de 14 anos aqui, ó. Esse nome de oração. Imagina. Mais na boca? Oi. Mas é por aí. Ok, muito bom.
Muito bom mesmo. Conhecer jovens, né? Pastor, a gente está falando de missões. Que maravilha essa ênfase, né, na oração, porque realmente aquilo que rega, né, o caminho onde vai frutificar a missão. E eu queria que o senhor pudesse falar também a respeito dessa área de missões, né? E aí a pergunta já pode ser construída de uma forma um pouco provocativa. A missões, é uma parte da nossa vida. Eu tenho a minha vida cristã, devocional e tal, tenho a igreja e tal, e tenho a parte de missões, onde eu separo uma parte do meu orçamento, uma parte do meu tempo. Ou missão é algo que nós, como um todo, integralmente estamos